Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle, seu podcast cultural, sempre falando sobre música com aquela pitadinha de geografia, papai. E no episódio de hoje, todo mundo odeia acústico. É isso aí, clássica frase da internet contemporânea, né? Eternizada pelo rapper Djonga nos versos da música que carrega o mesmo nome, né? Todo mundo odeia acústico, que faz parte ali da coletânea, digamos assim, Poesia Acústica. Essa é a versão número 4, inclusive, que conta aí com grandes nomes, né? Juntamente ao Freud, De La Cruz, Mestre MV Bill, Azi e outros cantores aí da nova geração do rap nacional, né? O MV Bill já é mais antigo, mas é a galera do nova geração do rap nacional. E lá a frase do Djonga, ela diz: ela me chamou pro luau, mas eu odeio acústico. Me disseram pra abstrair e dar uns puxo. É isso, puxo. Pois bem, não tenho certeza sobre essa informação, mas muito provavelmente essa frase do todo mundo odeia acústico deve ser uma clara referência ao seriado, né? Todo mundo odeia o Chris e ao fato, né? Ao fato das pessoas terem, né, não gostarem propriamente dita desse novo segmento assim da cultura hip hop, né, que seria o rap acústico, né, que seriam as músicas de rap produzidas a partir do instrumental acústico, com o violão, o carrom e demais instrumentos, certo? Muitas vezes as pessoas veem como um desrespeito, né? Por exemplo, tocar uma música dos Nacionais nessa roupagem e etc. Aí cabem outros debates e interpretações sobre esse tema, né? Porque, na verdade, o ponto principal das pessoas não é nem a questão do instrumento em si, e sim do esvaziamento teórico e ideológico que os rappers teriam, ou os próprios temas abordados das músicas teriam, né? Músicas como Foda que ela é linda. Pô, desafinei bonito aqui, hein? Desculpa. Foda que ela é linda. Sabe que eu não sei dizer não, mas se mobiliza. Do 3030, né? Que é um grande expoente aí do rap acústico. Então teria esse embate ideológico, né? A partir desse esvaziamento da responsabilidade de denúncia social a partir dessa música meramente entretenimento e meramente romântica, né? Mas o que acontece é que, em virtude do rap, né? Das vertentes do hip hop de maneira geral serem o gênero musical praticamente mais ouvido entre os jovens dentro e fora do Brasil, faz com que a juventude se refira a qualquer outra música que não sejam as músicas produzidas a partir de beats eletrônicos, que sejam músicas acústicas, né? Então, frequentemente a gente ouve, né, a juventude, né, a gurizada falando bastante sobre música acústica, se referindo a toda uma gama de gêneros musicais, todos eles que não teriam beats seriam acústicos. E aí, o ponto que eu quero me ater nesse episódio é basicamente essa discussão do que vem a ser, então, não só a música acústica, mas essa definição contemporânea da internet sobre música acústica e um manifesto bem humorado, né, sobre o porquê eu não odeio o acústico, tá certo? Lembrando que esse é um tema que ele já apareceu de maneira parecida aqui no Resenha do Gle, com o episódio de música orgânica, lá em 2020, onde eu defendi a ideia do conceito de música artesanal, né? Falei então um pouco sobre a música orgânica, né? A música produzida a partir de instrumentos musicais, a música eletrônica, né? A partir dos beats eletrônicos, né? Dos equipamentos eletrônicos. Então, a música artesanal seria essa música feita a partir de instrumentos orgânicos, né? Tocadas, e sobretudo a música tocada ao vivo, né? A partir de um momento onde tu assiste uma live ou vê um show mesmo, seria então essa música artesanal, a música feita na hora ali, ao estilo de um caldo de cana mesmo, né? Que não é uma Coca-Cola, por exemplo, que tu já compra pronta, né? Uma garrafa fechada. E esse conceito de música eletrônica também é engraçado, né? Porque muitas vezes a gente se refere, música eletrônica, às vertentes da chamada dance music, né? O house, o deep house, suas 1000 vertentes, mas tudo seria então música eletrônica, né? Música eletrônica, que o pessoal chama de música urbana também, que seriam as músicas eletrônicas geradas a partir das periferias, né? Que seriam os ritmos, né, da América Latina no geral, né? O funk, a cumbia, o reggaeton, o ragamuffin, né? O dancehall, né? O rap, o trap, né? Que dá origem à cultura hip hop, enfim, ao contrário, a cultura hip hop que traz consigo aí, né? A música rap no caso, né? Enfim, mas tudo isso seria então música eletrônica, né? Geradas a partir de equipamentos eletrônicos, né? Teclado, controladores,
computadores, hoje em dia softwares de gravação, até celulares, por que não, né? Trazendo então esse certo antagonismo, digamos assim, né? Uma oposição a partir dessas músicas feitas com instrumentos musicais, uma vez em que essas músicas com bases eletrônicas estão presentes aí em grande parte do mercado nacional, musical, mercado fonográfico como um todo, né? Dentro e fora do Brasil, uma vez em que tem diversos gêneros com esse mesmo tipo de paradigma, digamos assim. Em relação às músicas orgânicas, né? Não são todas as músicas orgânicas que são músicas acústicas, né? Nós podemos pegar um exemplo do próprio rock, né? Que é um movimento musical que também tem diversos subgêneros, mas é um movimento que foi ponta do mercado durante umas 4 ou 5 décadas e é um gênero musical onde as produções no geral não são acústicas, né? Elas contam com instrumentos elétricos, né? Guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, teclado elétrico, né? E o próprio reggae também, o próprio sertanejo, né? Tem o violão e tem a sanfona, a gaita, né? A percussão, mas também tem guitarra, baixo, teclado, enfim, bateria. Então existe aí uma grande porção do mercado, né? O mesmo se aplica para o pagode também, mas existe uma grande porção do mercado onde trabalha-se com instrumentos orgânicos, no entanto, não necessariamente são acústicos. E a música acústica, né, esse termo acústico, ele se popularizou muito, né, a partir dos anos 90, quando a MTV Internacional e a MTV Nacional passaram a gravar os álbuns, né, dos artistas em versão acústica, né? O que acontecia? A emissora, né, a MTV, em parceria com as gravadoras, agora não tenho acesso aos contratos para saber como é que era feita essa parceria, mas enfim, a emissora em parceria com a gravadora convidava os artistas para fazer uma gravação em áudio e vídeo, né, os primórdios dos DVDs, né, em áudio e vídeo, na época acho que saía até em VHS, né, porque era nos 90. Os primeiros foram nos anos 90. Mas enfim, para fazer uma gravação em áudio e vídeo, em um clima mais intimista, né? Uma plateia pequena, um palco bem amplo, bem decorado, com flores e abajur e coisa arada. E fazia um álbum, então, comemorativo, né? Onde eles tocavam os seus grandes hits da carreira em versões acústicas, né? Em versões diferentes. Então, os arranjos das músicas mudavam, né? A bateria permanecia a mesma, mas mudava os arranjos, mudava, de certa forma, as peles da bateria, o kit de pratos que o baterista iria usar, com certeza dá uma mudada. O baixo, né, tocava um baixolão ou até mesmo um baixo acústico, alguns baixistas que sabem tocar baixo acústico. Os guitarristas tocavam violão e aí faziam uma troca legal, né, de violão de 12 cordas, violão de aço, violão de nylon, né, violão de 6 normal, mas algumas músicas violão de 12, enfim, tinha aquela troca bacana ali de violões, e teclado geralmente passava pro piano, e aí tinha presença às vezes de arranjos de cordas e arranjos de metais e participações, e era uma parada que era bom para todo mundo, né, porque o artista dava uma nova vida para as músicas, né, gerava um novo fonograma, né, dava uma nova vida para músicas que já tinham sido gravadas há alguns anos atrás. O público gostava porque era um repertório majoritariamente de regravações, então o público já conhecia todas as músicas do repertório, e a emissora gostava porque dava audiência e levava o seu nome à frente. A gravadora gostava porque tinha uma vendagem muito alta, justamente porque o produto era bom, e era muito legal porque ninguém botava a perder, nem a gravadora nem a emissora, porque só se chamava artistas que já tinham sido testados no mercado, né? Não era, por exemplo, assim, a primeira gravação de um artista. Não, era uma gravação de cerca de 20 hits de um artista que já tinha estourado 20 hits, né? Já era um artista consagrado. Então houveram gravações maravilhosas, né? Até falei isso no outro podcast do ano passado, mas eram gravações maravilhosas. Cidade Negra, Charlie Brown, Lulu Santos, Jorge Benjor, Capital Inicial, uma série de artistas. CPM 22, o Nat Roots, mas daí o CPM e o Nat Roots não gravaram pela MTV, né? Foi depois. Mas enfim, no mesmo molde, no caso, né? E é uma coisa que é um projeto que não tinha como dar errado, e não deu errado, né? Um sucesso que durou muito tempo. E até hoje ele se estende, né? Hoje com as lives, hoje com outros tipos de gravações, mudou o formato, né? Não é mais a MTV que promove, não é mais um álbum fechado com cerca de 20 e poucas músicas, mas esse formato de tu pegar uma música que já deu certo e regravar ela com um arranjo de violões, de piano, várias vozes cantando junto, todo mundo sentado, umas cadeiras bonitas e tal, num palco todo bonito. Esse formato, digamos assim, ainda existe, né? Inclusive
Inclusive o 3030 que eu citei no início do episódio é um grande gravador de vídeos nessa vibe, né? Isso eles já fazem em um outro momento do mercado, né? Um momento onde as gravadoras já não estão tão presentes. Então essas gravações são muitas vezes ali assumidas de maneira independente pelo próprio grupo, né? E é engraçado que por mais bizarro que pareça, a pessoa fala, isso aí é música acústica, de certa forma possa vir fazer um sentido, né? Vamos supor, a pessoa escuta uma gravação do Titãs, do Capital Inicial, e falar, isso aí é acústico, não necessariamente porque eles são bandas de rock, né? Não são bandas de acústico, não existe um gênero acústico. No entanto, ao ouvir uma gravação do acústico desses grupos, faz um sentido ao classificar aquilo como música acústica, né? Sobretudo a partir dos frutos, digamos assim, das obras artísticas que vieram posteriormente à criação desse álbum acústico, né? Por exemplo, Vitor Clay, Thiago York, Ana Vitória. Essa galera da nova MPB muitas vezes já faz músicas com a gravação original da música, já é uma espécie de acústico, né? A música lá, Mate Ver, do Thiago York, né? Que deve ter sido a música mais tocada no Brasil em 2016. Ela é uma música que a versão original dela já é um acústico, né? Uma batera, baixo e violão de aço pegando, né? Quase ninguém vê. Né? Aquele arranjão pegando. Ana Vitória, né? É trevo de 4 folhas, é. Tem até uma viola de 10 cordas, né? Um arranjo super bonito, né? Que remete a uma coisa mais caipira, assim, né? Que elas quiseram dar esse toque interiorano, assim, pra parada. Foi sensacional. Enfim. Então, a música acústica, por mais que ela não exista enquanto um gênero musical, ela existe enquanto um segmento de gravação, digamos assim. E por que não um segmento de execução, né? Porque quando a música acústica vem pro ao vivo, ela vem muitas vezes enquanto um mecanismo de sobrevivência, né? Eu citei no episódio passado, no Globalização e Mercado Musical 2021, o fato de que agora, em virtude da pandemia, somente os bares, né, pequenos estabelecimentos, né, bares, food parks, enfim, estão liberados para trabalhar com música ao vivo, né? E os grandes shows e festivais ainda não. E, consequentemente, a produção de música ao vivo só está acontecendo nesses ambientes, né? E nesses ambientes, grande maioria dos setups, digamos assim, que os artistas utilizam são setups acústicos, né? Uma bateria com kit reduzido, né? Falando aqui um pouco mais técnico, bumbo, caixa, chimbal e um prato, né? Um kit reduzido, ou café kit que fala, né? Um contrabaixo, violão e estourando ali um outro violão, um teclado, mas é geralmente um triozinho ou um trio acompanhando uma cantora, um cantor, daí se torna um quarteto, mas são essas coisas mais enxutas e sempre nessa estética mais violãozada, digamos assim, né? Mais acústico mesmo. E isso vai a longo prazo modificando a forma de tocar e modificando a forma de organizar repertório também, porque quando se toca em bar, né, minha relação com tocar em bares é de amor e ódio e uma relação bastante antiga já. Então muda a forma de organizar repertório, muda a forma de arranjar as músicas, muda a forma de enxergar a música, por que não? Uma vez em que tu enxerga a música a partir da visão da execução dela num barzinho ou até mesmo numa live, ela é diferente de enxergar a música num álbum ou num EP ou num single. Quando tu grava um single, tá preocupado com a promoção daquele single. Quando tu grava um EP, você tá preocupado com a tua promoção no mercado, digamos assim, né? Tipo assim, tu não tem ainda verba pra gravar um álbum, mas tu já tem mais do que um single, então tu quer se colocar como artista no mercado, tu grava um EP. E quando tu grava um álbum, né, como diz o meu mestre Dino Teixeira, um álbum é muito mais do que um conjunto de músicas, né? Ele é uma história, né? Como se fosse um livro, é como se fosse um filme, né? Então o álbum, ele é a história completa, digamos assim, certo? E uma apresentação de show, né, de bar é diferente, ela também não é um show, ela é uma apresentação longa, né? Tu tá fazendo ali a chamada música ao vivo, né? Então, o repertório, ele é organizado a partir do bem-estar dos clientes naquele ambiente, assim. Então ele vai ser organizado a partir de um conjunto de músicas que seja mais para dançar, se for o caso de um ritmo que dê para dançar a dois, né? Tipo um forró, uma vaneira, ou para todo mundo curtir junto, tipo um samba, ou para todo mundo chorar, tipo uma sofrência sertaneja, ou mesmo que
que é o que se toca bastante aqui no litoral, pra galera cantar junto, assim, né? Um reggae, um pop rock, um MPB, que são aqueles grandes hits consagrados, né? Então, o acústico, ele, repito mais uma vez, ele não existe enquanto gênero musical, mas ele acaba existindo na prática, seja enquanto uma modalidade de gravação e também uma modalidade que existe nas ruas, digamos assim, né? Ele pode não estar enquanto um gênero musical, mas ele existe nas ruas. Toda cidade tem um bar, uma praça de alimentação ali, e toda cidade vai ter música ao vivo, né? Seus cantores tocando lá com seus violões, fazendo uma renda extra ou uma renda única, por que não? E lá no fundo, digamos assim, da apresentação desses artistas, está essa modalidade acústica. A galera destilando o seu clássico. Ela dormiu no calor dos meus braços, né? Ou então, lua, estrela, luma, o sol e o tom do Djavan. Ou várias coisas, né? E nessa loucura de dizer que não te quero, pro pessoal que curte um sertanejo, enfim. Não tenho nada contra, até tenho amigos que gostam. Brincadeira. Mas é isso. Muitas vezes aí a galera jovem, que talvez não frequente tanto bar, tá mais na internet, tem falado que odeia acústico, odeia rap acústico, mas também, ao falar que odeia acústico, muitas vezes também acaba odiando por tabela esses segmentos que optam por se apresentar de maneira acústica, né? A MPB, o pop rock, o reggae. Mas não estamos sós, né? São milhões de pessoas aí no Brasil que acompanham, que gostam desse gênero musical. As pessoas gostam muito, as pessoas gostam mais do que eu, na verdade, de bar. Eu não gosto de bar, eu gosto de comer hambúrguer, batata frita e de tocar. Mas o ambiente de bar não sou muito fã, não. Às vezes as relações trabalhistas não são muito legais, às vezes tem uns bêbados enchendo o saco, mas não é o caso aqui do episódio. O caso é que não estamos sós, eu não odeio acústico, você que está ouvindo aqui provavelmente também não odeia acústico. Então, quem não odeia acústico, dá um salve lá no @Glen_Ribeiro e diz: pô, Glen Ribeiro, nós não estamos sós, eu adoro acústico. Ou se odeia acústico, pode falar lá também. Espero que tenha gostado do episódio, que tenha feito aí uma reflexão a partir desse gênero musical, que não é um gênero musical, mas acaba se tornando na prática. E muito obrigado, grande abraço, viva a democracia. Manda um salve lá no Glen_Ribeiro Instagram, ribeiro.ferrugem@gmail, e-mail, e vamos junto, valeu!